Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de pedir, então, desculpas aí pelo atraso, mas devido à chegada de emendas apresentada pelos vereadores, a gente precisou, então, fazer os novos pareceres e parte dela a gente não conseguiu colocar no sistema, né, para votação, tanto que a gente vai fazer, então, a votação de forma simbólica, né, permanecendo favorável do jeito que está e se manifestando ou ficando em pé quem desejar o voto contrário. De tudo, também gostaria de agradecer os funcionários que estavam de férias, né, e retornaram para essa aprovação desses projetos de extrema importância para o nosso município. Então, primeiramente, agradecer aos colegas dessa casa por terem atendido o nosso chamado. Passo a palavra à secretária, a fim de verificar e declarar a presença dos vereadores. Boa noite a todos. De acordo com o sistema legislativo, declaro a presença dos vereadores Alana Feijó, Cássio Kotrick, Gisleide Terres, Irineu Macuco, Jussara Ferraz, Marta Centra, Walter Pichivitoski e Wagner Wolff, nessa sessão extraordinária. A ausência justificada do vereador Omar Pichetti. Havendo o quórum legal, né, para a deliberação das matérias constantes da ordem do dia, declaro aberta a primeira sessão extraordinária da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, referente à primeira sessão legislativa da 39ª Legislatura do Poder Legislativo Municipal. Senhor presidente, na ordem do dia teremos ofício de número 038/2025, solicitação de convocação para sessões extraordinárias para apreciação em regime de extrema urgência. Nos termos do artigo 29, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, solicito a vossa convocação de sessões extraordinárias para apreciação em regime de extrema urgência das seguintes matérias. Projeto de Lei do Executivo número 1, de 15 de janeiro de 2025. Autoriza o Poder Executivo doar imóvel de sua propriedade ao Estado do Paraná por meio da Secretaria do Estado de Educação e das outras providências. Projeto da Lei Complementar do Executivo número 1, de 15 de janeiro de 2025. Altera pré-requisitos dos cargos de operador de máquina, equipamentos, advogados, contador, contador 1 e engenheiro civil especialista em pavimentação, constante no anexo 4 da Lei número 2.601, de 22/9/2015, Plano de Carreiras da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul. Projeto de Lei Complementar do Executivo número 2, de 15 de janeiro de 2025. Altera os artigos 9 e 10 da Lei Complementar 2, de 8 de agosto de 94, Estatuto dos Servidores Públicos do município de São Mateus do Sul e da outras providências. Justificativo. A convocação de sessões extraordinárias nessa Casa de Leis para a tramitação de projetos de lei que visam a alteração do Estatuto e do Plano de Carreira dos Servidores Públicos Municipais é justificada pela necessidade de cumprir as determinações impostas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por meio da Instrução 896/24, processo número 456627/2022, cópia anexa, para o município que dê continuidade à execução do processo de seleção, cujo prazo de atendimento expira em 11/2/2025. Além disso, o andamento do concurso somente será possível após a adequação da legislação vigente às demandas atuais do serviço público. Essas alterações são essenciais para garantir que o concurso público a ser lançado atenda às exigências legais e ofereça oportunidades justas e transparentes para os candidatos. A aprovação desse projeto em uma sessão extraordinária deve-se a urgências impostas pelo TCE
Paraná, assegurando que o processo de seleção de novos profissionais ocorra de forma ágil e dentro dos parâmetros legais, beneficiando tanto a administração pública quanto a população que depende dos serviços prestados. No que se refere ao projeto de lei número 1, que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel da sua propriedade do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação, anexamos cópia integral do processo administrativo número 6.374/2024, que contém todas as tratativas do assunto e denota a urgência que o Estado possui para dar seguimento à construção e ampliação do Centro Estadual de Educação Profissional. Por fim, após análise e deferimento desse requerimento, solicito que os projetos de lei em questão sejam submetidos à apreciação em regime de extrema urgência. Contamos com a colaboração dos nobres edes. Apresento meus votos de consideração e respeito e subscrevo. Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal. Então, diante do ofício 38/2025 do gabinete da prefeita municipal, onde ela me solicita, nos termos do artigo 29, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, solicita a convocação de sessões extraordinárias para apreciação em regime de extrema urgência das seguintes matérias. Então, cada matéria, cada solicitação será apreciada de forma isolada, certo? Então, em extrema urgência, o projeto de lei do Executivo número 01, de 15 de janeiro de 2025. Em extrema urgência, o projeto de lei complementar do Executivo número 01, de 15 de janeiro de 2025. E em extrema urgência, o projeto de lei complementar do Executivo número 02, de 15 de janeiro de 2025. Então, na ordem do dia, eu passo à secretária para a realização da leitura da matéria. A solicitação de extrema urgência, conforme o ofício número 38/2025. Projeto de lei do Executivo número 1, de 15 de janeiro de 2025. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de sua propriedade ao Estado do Paraná, por meio da Secretaria do Estado de Educação, SEED, e da outras providências. Coloco, então, o pedido de extrema urgência do ofício número 38/2025. Projeto de lei 01, de 2015, de 2025, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de sua propriedade ao Estado do Paraná, por meio da Secretaria Estadual de Educação e da outras providências. Então, estou colocando o projeto em discussão. Solicitação de extrema urgência. Ninguém discutindo, ninguém quer discutir, então eu coloco em votação. Votação da extrema urgência, vereador. Essa camarada colocou lá embaixo. Porque tá ali, ó, o projeto da executivo.
Devido a essas mudanças aí que a gente teve na questão do sistema e da apresentação das emendas, a gente não teve o tempo hábil aqui para fazer essas alterações. Então, eu vou fazer de maneira simbólica para a gente dar celeridade aqui e dar transparência também à votação. Então, eu coloco de maneira simbólica, né, para que os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem ou se levantem. Presidente, apenas por uma questão de ordem, nós estamos votando o projeto de lei ou o requerimento de urgência para a votação do projeto de lei? Requerimento de urgência. Questão de ordem, senhor presidente. A gente não teria que ter votado o ofício da prefeita primeiro, pedindo urgência? É o que está sendo feito. Isso. Nós estamos votando o ofício da extrema urgência. Então, nenhum se manifestaram, então, de forma contrária. Está aprovado, então, a solicitação de extrema urgência. O ofício de extrema urgência do projeto de lei do complementar do Executivo, número 01 de 2015-2025, que altera pré-requisitos dos cargos de operador de máquinas e equipamentos, advogado, contador, contador 1 e engenheiro civil, especialista em pavimentação, constante no anexo 4 da Lei 2.601, de 22/9/2015, Plano de Carreiras da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul. O projeto de lei complementar do Executivo 1 de 2025 está em discussão. Alguém para discutir o ofício de extrema urgência do projeto de lei do Executivo, da Lei Complementar 01 de 2025? Ninguém para discutir, então coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem ou se levantem. Aprovado o projeto de lei complementar 01/2025, por unanimidade dos senhores vereadores. Justificativa de voto, senhor presidente? Pois não, vereadora? Acho que só para a gente... Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar todos que estão presentes aí. Sempre é importante a participação popular. Só para deixar claro que o que nós estamos votando é a respeito do ofício, né, de extrema urgência com relação ao concurso. Isso? Então, para que fique claro para a população. Porque muitas pessoas, às vezes, perguntam assim, mas o que foi votado lá mesmo? Então, acho que é importante a gente ter essa linguagem também. Então, o que nós estamos votando aqui? A extrema urgência no sentido do quê? De nós votarmos o projeto para que a prefeitura possa realizar o concurso. Então, acho que parabenizar, inclusive, os vereadores que estão presentes aqui, que entenderam a importância, né, de nós estarmos aqui votando exatamente isso, porque a população espera esse concurso, né, está esperando há muito tempo esse concurso. Então, é por isso que nós estamos votando. Mais algum vereador? Então, agora iremos para o ofício de extrema urgência, né, do ofício de lei complementar do Executivo, número 2, de 15 de janeiro de 2025. Sua votação única está em discussão. Ninguém para discutir, está em votação.
Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores. Então, agora a gente vem para a ordem do dia, né, no parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o projeto de lei complementar do Executivo número 1/2025. Só gostaria de explicar, antes de chegar a essa votação, que devido a um ato que eu fiz da mesa, que é um ato que me cabe, onde eu designei, então, as comissões. Mas para ter mais transparência, né, e uma solicitação ali que também nos foi feita, a gente vai fazer a votação dos pareceres de forma simbólica também em plenário, né, devido às férias que a gente teve dos servidores e da questão aí ainda da vacância dos cargos, né, das comissões. Então, para dar mais transparência. Então, assim, a gente, você que está nos assistindo, quem está aqui, essa situação, assim, ela está um pouco mais... a gente está se adequando ao sistema, os vereadores chegaram agora, estão conhecendo o sistema, eu como presidente é outro sistema, então a gente está tendo assim um certo cuidado aqui e conversando bastante, mas é justamente para dar tranquilidade e transparência ao processo da votação. Então, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei complementar do Executivo número 1/2025. Posso? Parecer de relatoria do projeto de lei complementar 1 de 2025. Ementa, altera o pré-requisitos dos cargos de operador de máquina e equipamentos, advogado, contador, contador 1 e engenheiro civil especialista em pavimentação, constando do anexo 4 da Lei 2.601, de 22/9/2015, Plano de Carreiras da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul. Ata da reunião. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, em sessão de 21 de janeiro de 2025, opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa no mérito pela aprovação do projeto de lei complementar 1 de 2025, iniciativa do Poder Executivo, remetendo aos presidentes da Câmara Municipal, nos termos do artigo 33, segundo do regime interno da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, para a adoção das providências regimentais. Estivemos presentes os senhores vereadores. Presidente da Comissão, Gisleide Ferreira Terres, Marta Regina Senta, relatora, e Jussara do Carmo Skłodowski Ferraz, membro. Então, coloco em discussão o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, projeto de lei complementar do Executivo número 1/2025. Um vereador para discutir. Coloco, então, em votação. Favoráveis permaneçam como se encontram. Contrários se manifestem ou se levantem. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes nessa sessão.
folha. Então, segundo a orientação do jurídico, iremos votar, então, primeiro todos os pareceres das comissões, depois a gente retorna votando as emendas. Então, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a emenda aditiva número 1/2025 ao projeto de lei complementar do Executivo 2/2025, eu coloco ela em discussão. Coloco ela em votação. Favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se levantem ou se manifestem. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores em plenário. O parecer da... Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a emenda aditiva número 1/2025 ao projeto de lei complementar do Executivo 2/2025. Fundamentação. Quanto à análise da comissão, a proposição é constitucional e segue para a apreciação do plenário. Relatora Marta Regina Centro. Resultado da votação do relatório. Ata da reunião. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, em sessão de 21 de janeiro de 2005, opinou unanimamente pela constitucionalidade e, no mérito, pela aprovação de emenda aditiva 1 de 2025, do projeto de lei 2/2025, iniciativa do Poder Executivo. Remetemos ao presidente da Câmara Municipal, nos termos do artigo 33, segundo, do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, para a adoção das providências regimentais. Estiveram presentes os senhores vereadores: Gisleide Ferreira Terres, presidente da comissão, Marta Regina Centro, relatora, e Jussara do Carmo Skłodowski Ferraz, membro. Parecer da comissão, a emenda aditiva número 1/2025 ao projeto de lei complementar do Executivo 2/2025 está em discussão. Está em votação. Favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se manifestem ou se levantem. Aprovado por unanimidade a emenda aditiva número 1/2025. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a emenda aditiva número 1/2025 ao projeto de lei executiva número 1/2025. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, em sessão de 21 de janeiro de 2025, opinou unanimemente pela constitucionalidade e, no mérito, pela aprovação da emenda supressiva número 1/2025 do projeto de lei número 2/2025, iniciativa do Poder Executivo. Remetemos ao presidente da Câmara Municipal, nos termos do artigo 33, segundo do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, para a doação das providências regimentais. Estiveram presentes os senhores vereadores: Gisleide Ferreira Terres, presidente da comissão, Marta Regina Centro, relatora, e Jussara do Carmo Skłodowski Ferraz, membro. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, emenda aditiva 1/2025 ao projeto de lei do Executivo número 1/2025, está em discussão. Tem um vereador para discutir, está em votação. Favoráveis permaneça como está, contrários se manifestem ou se levantem. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei do Executivo número 1/2025. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, em sessão de 21 de janeiro de 2025, opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei 1/2025, iniciativa do Poder Executivo. Remetemos ao presidente da Câmara Municipal, nos termos do artigo 33, segundo do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, para a adoção das providências regimentais. Estiverem presentes os senhores vereadores Gisleide Ferreira Terres, presidente da comissão, Marta Regina Senta, relatora, e Jussara do Carmo Skłodowski Ferraz, membro. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, emenda aditiva número 1/2025 ao projeto de lei do Executivo número 1/2025, está em discussão. Nenhum vereador para discutir, está em votação. Aprovado, então, pela unanimidade dos senhores vereadores. A emenda aditiva número 1/2025 ao projeto de lei do Executivo número 1/2025. Nós, então, iremos passar, então, para o parecer dessa emenda. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, projeto de lei do Executivo número 1/2025. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, em sessão de 21 de janeiro de 2025, opinou unanimemente pela constitucionalidade e, no mérito, pela aprovação da emenda aditiva 1 de 2025, do projeto de lei 2 de 2025, iniciativa do Poder Executivo. Remetemos ao presidente da Câmara Municipal, nos termos do artigo 33, segundo do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, para adoção das providências regimentais. Estiveram presentes os senhores vereadores Gisleide Ferreira Terres, presidente da comissão, Marta Regina Senta, relatora, e Jussara do Carmo Skłodowski Ferraz, membro. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, projeto de lei do Executivo número 1/2025, está em discussão. Tem um vereador para discutir, está em votação. Favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se manifestem ou se levantem. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes nessa sessão. O parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos, a emenda aditiva número 1/2025 ao projeto de lei do Executivo número 1/2025. A Comissão de Obras e Serviços Públicos, em sessão do dia 21 de janeiro de 2025, opinou unanimemente pela constitucionalidade jurídica e técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei 1/2025, iniciativa do Poder Executivo. Remetemos ao senhor presidente da Câmara Municipal de São Mateus do Sul para a adoção das providências regimentais. Estiveram presentes os senhores vereadores Cássio Juliano Pereira Kotrick, presidente da comissão, Wagner Cib de Souza Wolff, relator, Irineu Lipinski Macuco, membro. Parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos, a emenda aditiva número 1/2025 ao projeto de lei do Executivo número 1/2025, está em discussão. Com a palavra, vereador. Obrigado pela concessão da palavra, presidente. Antes de mais nada, gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, na sua pessoa, cumprimentar todos os colegas e vereadores. Não poderia deixar de fazer uma saudação especial a todas as pessoas que se fazem presentes, especialmente aos meus familiares, que sempre estão presentes em momentos tão importantes da minha vida, e esse é um desses momentos, né? Eu me sinto muito feliz e muito honrado em fazer parte do Poder Legislativo de São Mateus do Sul. Nós que nascemos, crescemos em São Mateus do Sul,
e vivemos essa cidade, nós temos essa preocupação tão grande com a nossa cidade, e poder fazer parte das decisões da nossa comunidade é um ato realmente muito importante. Na discussão da emenda, senhor presidente, tanto eu quanto a vereadora Alana, a gente teve uma preocupação especial com relação à preservação do patrimônio público. O projeto de lei ele já está muito bem escrito e ele assegura a segurança jurídica para o município de São Mateus do Sul. Apenas para as pessoas entenderem, porque nós já nos debruçamos desses projetos de lei, já tivemos acesso a eles, mas as pessoas que estão presentes aqui não, e certamente as que estão nos assistindo, mas é um projeto de lei que trata da doação de um bem do patrimônio do município de São Mateus do Sul para o estado do Paraná. Porque é comum, né, a vereadora Marta sabe disso, que é diretora escolar, que muitas instituições de ensino que são geridas pelo estado do Paraná, elas estão em terrenos, propriedades do município de São Mateus do Sul. E acontece de forma inversa também, quando o município de São Mateus do Sul desempenha atividades em propriedade do estado do Paraná. Nesse caso, vem um ofício do secretário de Educação, onde ele explica por que esse patrimônio precisa ser doado ao estado do Paraná para que eles possam fazer investimentos. Então, a emenda que a gente apresentou é tão somente para que, em caso de suspensão, caso, por exemplo, a Casa Familiar Rural deixe de fornecer o serviço de ensino à comunidade de São Mateus do Sul, que então esse patrimônio se reverta e retorne ao município de São Mateus do Sul. Falando de maneira mais prática, assim, olha, nós estamos doando isso para o governo do estado do Paraná para que ele possa fazer os investimentos. Se, eventualmente, o governo do estado do Paraná deixe de fornecer esse serviço educacional para a nossa comunidade, então esse patrimônio retorna ao município de São Mateus do Sul. Então, essa emenda aditiva é tão somente, como diz o nome, emenda aditiva é um plus, é uma precaução a mais que a gente teve com esse projeto de lei. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Mais um vereador, então, vai fazer a discussão. Eu coloco em votação o parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos, a emenda aditiva número 1/2025, ao projeto de lei do Executivo número 1/2025. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se levantem ou manifestem. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores aqui presentes. Então, projeto de lei complementar do Executivo, número 1/2025. Altera para requisito dos cargos de operador de máquina e equipamentos, advogados, contador, contador 1, e engenheiro civil especialista em pavimentação, constante no anexo 4 da Lei 2.601, de 22/9/2015, Plano de Carreiras da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul. A Câmara Municipal de São Mateus do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeita municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam alterados os pré-requisitos de investidura dos cargos de operador de máquina e equipamentos, advogados, contador, contador 1, engenheiro civil, especialista em pavimentação, constante no anexo 4, Lei número 2.601, de 22/9/2015. Plano de Carreiras da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul. Artigo 2º. O anexo 4, quadro permanente que dispõe sobre os pré-requisitos e descrição das atribuições dos cargos de acordo com a relação dos grupos ocupacionais com as respectivas carreiras de classe da Lei número 2.601, de 22/9/2015. Plano de Carreiras da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul passa a vigorar com a redação anexa. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal, 15 de janeiro de 2025, Fernanda Garcia Sardenha.
Anexo 4, quadro permanente. Dispõe sobre os pré-requisitos e descrição das atribuições dos cargos de acordo com a relação dos grupos ocupacionais com as respectivas carreiras e classes. Abre aspas, 200. Grupo ocupacional operacional, 208. Operador de máquinas e equipamentos. Pré-requisitos. Ensino médio complemento, CNH categoria mínima C e exame toxicológico. Abre aspas 500. Grupo ocupacional técnico profissional. 502. Advogado. Pré-requisitos. Ensino superior completo em direito, mais registro no órgão de classe. Tipo de provimento. Regime estatutário. 504. Contador. Pré-requisitos. Ensino superior, complemento em ciências contábeis, mais regime no conselho de classe. 527. Contador 1. Pré-requisitos. Ensino superior, complemento em ciências contábeis, mais registro no conselho de classe. 528. Engenheiro civil, especialista em pavimentação. Pré-requisito. Ensino superior, complemento em engenharia civil, com especialização em pavimentação, mais registro no conselho de classe, mais CNH. B. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente e ilustres vereadores. O presente projeto de lei complementar visa promover a alteração nos pré-requisitos da investidura nos cargos de operador de máquina e equipamentos, advogados, contador, contador 1, engenheiro civil e especialista em pavimentação, constante no anexo 4 da lei número 2601, de 22 de setembro de 2015. Plano de carreiras da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul. A principal alteração proposta é a exclusão da exigência de experiência profissional como pré-requisito para a admissão dos cargos de advogado, contador, contador 1 e engenheiro civil especializado em pavimentação, conforme estabelecido na redação anterior da lei. A exclusão da experiência como pré-requisito de ingresso nos cargos amplia a acessibilidade e a possibilidade de participação dos candidatos com qualificação técnica. A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 37, caput, estabelece os princípios de administração pública, destacando-se a publicidade, a moralidade e a igualdade no acesso aos cargos e empregos públicos, sendo que o ingresso nos quadros da administração deve ser feito por meio de concursos públicos, conforme dispostos no inciso 2 do mesmo artigo. A exigência de experiência profissionais como pré-requisito pode criar barreiras artificiais no acesso de candidatos que, embora qualificados academicamente, não tenham tido a oportunidade de adquirir experiências profissionais formais. Essa situação, por sua vez, fere o princípio da igualdade de condições no acesso do serviço público, violando a previsão constitucional do tratamento isonômico entre os candidatos. A alteração proposta, ao excluir a exigência de experiência como pré-requisito e estabelecer a avaliação dessa competência apenas na fase de seleção do concurso, busca corrigir esse desequilíbrio, ampliando a acessibilidade de candidatos com formação técnica e acadêmica qualificada, mas sem a experiência formal exigida anteriormente. Esse entendimento encontra-se respaldado em diversas precedências do Supremo Tribunal Federal, que reafirmam a necessidade de se garantir o amplo acesso de todos os cidadãos aos serviços públicos, independentemente do seu histórico profissional anterior. Em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido que a administração pública deve assegurar a efetiva igualdade de oportunidade aos candidatos em concursos públicos, com base na meritocracia e nas competências obtidas em cada candidato, e não em requisitos que possam configurar obstáculos indecisivos ao acesso ao serviço público.
Dessa forma, ao garantir que a experiência profissional seja considerada de maneira mais equânime e dentro dos parâmetros do processo seletivo, o projeto de lei complementa os princípios constitucionais e assegura o direito de acesso de todos os cidadãos qualificados aos serviços públicos, respeitando os preceitos de desigualdade e oportunidade e não de discriminação. O objetivo dessa alteração é, portanto, aprimorar a legislação, tornando o processo de seleção mais claro, eficiente e inclusivo, ao mesmo tempo em que mantém os critérios de qualificações exigidos para os cargos de acordo com a necessidade da administração municipal. Ante o exposto, relatamos justificadas as razões fundamentam a medida. Submeto ao presente projeto de lei à apreciação dessa egressa Casa Legislativa, constante com o meu indispensável aval. Prefeitura Municipal, 15 de janeiro de 2025, Fernanda Garcia Sardanha, Prefeita Municipal. Projeto de lei complementar do Executivo, número 1/2025, que altera pré-requisitos dos cargos de operador de máquinas e equipamentos, advogado, contador 1 e engenheiro civil especialista em pavimentação, constante do anexo 4 da Lei 2.601, de 22/9/2015, Plano de Carreiras da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul. O projeto de lei está em discussão. Com a palavra, a vereadora. Obrigada, senhor presidente. Uma boa noite ao senhor, aos demais colegas vereadores, a todos que se fazem aqui presentes, aos que nos assistem pelas redes sociais. Em relação ao projeto, a primeira questão que eu quero levantar aqui é sobre as comissões, né, que, seguindo o regimento, no artigo 54, parágrafo 4º, diz que as comissões permanentes da Câmara, previstas nesse regimento, serão constituídas até o 8º dia a contar da instalação da sessão legislativa. Então, a gente teve aqui a instalação das sessões legislativas e as comissões deveriam ser constituídas. E hoje teve o ato do presidente. Também, no meu entendimento, no artigo 56, diz que o presidente pode intervir nos casos de vaga, licença ou impedimento dos membros das comissões. Mas, como a gente não teve eleição ainda, a gente não tem membro, no caso, né? Então, poderia até ter sido feito um requerimento, né, de dispensa dos pareceres das comissões, para a gente poder votar os projetos. Na questão do projeto em si, eu apresentei uma emenda no ano passado, retirando o nível médio e colocando o ensino fundamental para operador de máquinas. Porque, no nosso entendimento, foi aprovado aqui pela essa casa e sancionado, o requisito ali de ter o curso de operador de máquinas e a experiência já se faz capaz de ocupar esse cargo. Então, o nosso entendimento era esse. Até agora, a gente não está em tempo de discutir, porque já estamos há 4 anos aguardando o concurso, a população nos pede todos os dias, e a gente tem compromisso com a população de esclarecer as coisas que a gente coloca aqui, né? Que eu fui, num passado não muito distante, coloquei para que fosse o ensino fundamental, nesse entendimento, e agora até gostaria que tivesse em artigos separados, né, que a gente poderia votar por artigo, e eu votaria contra essa questão ali. Mas quero deixar bem claro que a população anseia pelo concurso e a gente não tem mais tempo, né, para discutir sobre isso, e que quero, aí no futuro, com os demais vereadores, a gente possa construir junto isso e seguir o interesse da população e das pessoas que me procuraram nessas questões dos requisitos. Não romantizando a falta de escolaridade, mas respeitando a todos que não tiveram a oportunidade de estudar e incentivando eles, talvez, se tiver uma estabilidade, né, de trabalho, consigam estudar depois ali e cumprir todos os requisitos que precisam. Então, era isso. Votarei favorável ao projeto agora, né, colocando essas questões aqui, e espero que nos próximos meses aí a gente possa discutir sobre isso. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereador para discutir, eu coloco em votação o projeto de lei complementar do Executivo número 1/2025.
no sistema. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes nesta sessão. Justificativa de voto, senhor presidente. Pois não, vereadora? Eu vejo assim que eu respeito a colocação da vereadora Alana na questão da escolaridade, porém, hoje, se nós vamos contratar, não desmerecendo o serviço, né, que todo o serviço é digno, mas todos os cargos que a gente vai contratar numa escola, por exemplo, eu cito a escola, está aí a diretora do colégio, a professora Eugênia de Almeida, a professora Sinar, que sabe muito bem, todos os cargos, todas as atividades, tem que ter, no mínimo, o ensino médio. Então, eu vejo assim que não é romantizar também, né, vereadora Alana, mas eu acho que hoje nós temos, inclusive, o CIEBJA, que proporciona isso. Então, hoje todos podem ir em busca do conhecimento e da escolaridade. Então, eu vejo essa questão. E com relação ao concurso, eu lamento também que esse concurso não saiu ainda, por alguns empecilhos também, né, vereadora? Vamos aqui ser bem justos também com a população. Então, houveram alguns empecilhos, o presidente está aqui, era vereador na época também, e por que há 4 anos não acontece esse concurso? Quais os motivos que não aconteceram esse concurso? De repente, vamos esquecer o que passou e vamos votar de uma vez, porque a população necessita do concurso, né? Então, sem delongas, vamos votar isso, gente. A população precisa, né, do concurso. Vamos estudar um pouquinho, então, lá no passado, o porquê que não teve esse concurso durante os 4 anos. Emenda supressiva número 1/2025 ao projeto de lei complementar do Executivo 2/2025. Suprime o parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei complementar do Executivo 2, de 15 de janeiro de 2025, que altera os artigos 9 e 10 da Lei Complementar 2, de 8 de agosto de 94, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Mateus e das outras providências. Os vereadores Wagner Cib de Souza Wolff e Alana Feijó Santa Clara, no uso das atribuições contidas no artigo 42 da Lei Orgânica Municipal, artigo 136, parágrafo 1º do regime interno, apresento emenda supressiva do projeto de lei número 2/2025, iniciativa do Poder Executivo. Artigo 1. Fica suprimido o parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei complementar do Executivo 2, de 15 de janeiro de 2025. Artigo 2. O artigo 10 da Lei Complementar de número 2 de 94 passa a ter a seguinte redação. Artigo 10. Os concursos poderão ser realizados por meio de provas objetivas, provas discursivas, provas práticas, provas de títulos e ou experiências profissionais. Aptidão física, investigações de conduta psicológica, rigidez de saúde e de forma isolada ou combinada de conteúdo geral e conteúdo específico de caráter eliminatório ou classificatório. Observando-se os critérios estabelecidos pela comissão organizadora do concurso no edital específico, considerando-se as peculiaridades de cada cargo, emprego ou função a ser promovido. Sala das Sessões, 21 de janeiro de 2025, Wagner Cib de Souza Wolff e Alana Feijó Santa Clara. Justificativo. Senhores vereadores,
Trata-se de emenda supressiva do projeto de lei que altera os artigos 9º e 10º da Lei Complementar 2, de 8 de agosto de 94, Estatuto dos Servidores Públicos do município de São Mateus do Sul e das outras providências. A emenda suprime o parágrafo único do projeto de lei, uma vez que a alteração proposta, se aprovada na forma como está, poderá representar grave violação ao princípio da isonomia de acesso aos cargos públicos, que deve nortear a atuação da administração pública quanto da seleção de novos servidores. Por essa razão, apresentamos, além dessa emenda supressiva, uma emenda aditiva, acrescentando no artigo 10 os parágrafos 1º e 2º, que constam com a seguinte redação. Parágrafo 1º. O edital do concurso público poderá prever como critério classificatório a concessão de pontuação limitada a 10% da nota total, em razão de experiência profissional anterior que o candidato tenha exercido, devendo constar justificativa expressa de adequação e razoabilidade da medida a ser adotada ao caso concreto. Parágrafo 2º. Será considerado para fins de pontuação previsto no parágrafo 1º, tempo de serviço e experiência profissional não concomitante na área correspondente ao cargo, limitado a 2 pontos para cada período de 12 meses, até o limite de 5 anos. Como se denota, os parágrafos a serem acrescentados irão legislar sobre o mesmo objeto do parágrafo único, contudo, com nova redação e impondo limites à pontuação a ser obtidos por meio de tempo de serviço e experiência profissional. A emenda aditiva apresentada limita a pontuação por experiência anterior em 10% dos pontos totais a serem contidos aos candidatos. Essa limitação concilia a intenção final do projeto de lei, de se selecionar novos servidores que já tenham experiências reais no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, evita que os candidatos que tenham obtido nas provas objetivas notas superiores, demonstrando maior conhecimento teórico da matéria, obtenham posições piores na classificação que outros candidatos que estejam há mais tempo no mercado de trabalho, preservando, assim, a isonomia. Sala das Sessões, 21 de janeiro de 2025, Wagner Cibe de Souza Wolff e Alana Feijó Santa Clara. A emenda supressiva número 1, 2025, ao projeto de lei complementar do Executivo 2, 2025, que suprime o parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei complementar do Executivo número 2, de 15 de janeiro de 2025, que altera os artigos 9º e 10º da Lei Complementar 02, de 8 de janeiro de 1994, Estatuto dos Servidores Públicos do município de São Mateus do Sul e da outras providências, está em discussão. Não havendo ninguém para discutir, coloco, então, o projeto, a emenda supressiva para a votação. Então, de forma simbólica, devido à situação, conforme a gente mencionou no início, nós fazemos essa votação, então, de forma simbólica, onde os favoráveis permanecem como se encontram e os contrários se manifestem ou se levantem. Aprovado a emenda supressiva número 1, 2025, ao projeto de lei complementar executivo 2, 2025, em sua primeira discussão e votação, por unanimidade dos senhores vereadores presentes nessa sessão.
Emenda aditiva número 1/2025 ao projeto de lei complementar do Executivo número 2/2025. Os vereadores Wagner Sibem de Souza Wolff e Alana Feijó Santa Clara, no uso das atribuições contidas no artigo 42 da Lei Orgânica Municipal e artigo 134 e seguintes do requerimento interno, apresentam emenda aditiva do projeto de lei número 2/2025, iniciativa do Poder Executivo. Artigo 1º. Acrescenta os parágrafos 1º e 2º ao artigo 2º do projeto de lei complementar número 2, de 15 de janeiro de 2025. Artigo 2º. O artigo 10 da Lei Complementar número 2 de 1994 passa a ter a seguinte redação. Artigo 10, parágrafo 1º. O edital do concurso público poderá prever como critério classificatório a concessão de pontuação limitada a 10% da nota total em razão da experiência profissional anterior que o candidato tem exercido, devendo constar justificativa expressa de adequação e razoabilidade na medida a ser adotada no caso concreto. Parágrafo 2º. Será considerado para fins de pontuação prevista no parágrafo 1º tempo de serviço, experiência profissional não concomitante na área correspondente ao cargo, limitando a 2 pontos para cada período de 12 meses, até o limite de 5 anos. São Mateus do Sul, 21 de janeiro de 2025, Wagner Sibem de Souza Wolff e Alana Feijó Santa Clara. Emenda aditiva número 1/2025 ao projeto de lei complementar do Executivo 2/2025, que acrescenta os parágrafos 1º e 2º ao artigo 2º do projeto de lei complementar número 2 de 15 de janeiro de 2025, que altera os artigos 9 e 10 da lei complementar 2 de 8 de agosto de 1994, Estatuto dos Servidores Públicos do município de São Mateus do Sul e da outras providências. Eu coloco a emenda aditiva número 1/2025 em discussão. Não havendo nenhum vereador para discutir, eu coloco de maneira, então, simbólica para votação. Favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se manifestem ou se levantem. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes nessa sessão. Projeto de lei complementar do Executivo número 2/2025. Altera os artigos 9 e 10 da Lei Complementar 2, de 8 de agosto de 94, Estatuto dos Servidores Públicos do município de São Mateus e das outras providências. A Câmara Municipal de São Mateus do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeita municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O inciso 4º do parágrafo único do artigo 9º da Lei Complementar número 2 de 1994 passa a ter a seguinte redação. 4. Provas e títulos de experiência profissional. Artigo 2, artigo 2º, o artigo 10 da Lei Complementar número 2 de 1994 passa a ter a seguinte redação. Artigo 10. Os concursos poderão ser realizados por meio de provas objetivas, provas discursivas, provas práticas, provas de títulos e ou experiências profissionais, aptidão física, investigações de conduta psicológica, rigidez de saúde e de forma isolada ou combinada, de conteúdo geral e conteúdo específico de caráter eliminatório e ou classificatório, observando-se os critérios estabelecidos pela comissão organizadora do concurso no edital específico, considerando-se as peculiaridades de cada cargo, emprego ou função a ser provido. Parágrafo único. O edital do concurso público poderá prever como critério classificatório a exigência de experiência profissional que será pontuada e contabilizada conforme especificado no próprio edital, considerando a quantidade de tempo de atividades na área correspondente ao cargo, bem como a qualificação de experiência em termos de relevância para a função pública. Artigo 3º.
Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal, 15 de janeiro de 2025. Fernanda Garcia Sardanha, Prefeita Municipal. Projeto de lei complementar do Executivo, número 2/2025, que altera os artigos 9º e 10º da Lei Complementar 02, de 8 de agosto de 1994, Estatuto dos Servidores Públicos do município de São Mateus do Sul e da outras providências, com as emendas 1 e 2 aprovadas. Eu coloco o projeto de lei complementar em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Obrigado, presidente. Quando eu tomei posse, presidente, eu disse que um dos papéis da oposição seria auxiliar o Poder Executivo na correção dos projetos de lei que venham para discussão até essa casa. E foi o que nós fizemos na prática. Eu e a vereadora Alana, tão logo nós recebemos esse projeto de lei, nós discutimos ele e a gente fez a redação daqueles dois parágrafos para corrigir e colocar um limite em algo que a gente achava que poderia representar um prejuízo à isonomia entre os candidatos, né? Até agradeço, senhor presidente, o senhor presidente intermediou uma reunião junto ao Executivo Municipal, quando esteve presente o Dr. Clóvis, nosso assessor jurídico, esteve presente o Andrei, secretário municipal de planejamento, o João Paulo Gugemin, que é também secretário municipal da Casa Civil, e a servidora também, Solange, esteve presente. E a gente expressou para os servidores qual que era a nossa preocupação. Então, para as pessoas entenderem o que foi essa emenda que a gente apresentou e o que a gente está votando, o Poder Executivo enviou para cá um projeto de lei, com uma atitude nobre, na minha opinião, de alterar a forma como nós selecionamos os servidores públicos. É um cuidado a mais. Além das provas objetivas, das provas de título e provas práticas, foi acrescentado a possibilidade de se utilizar o tempo de trabalho que essa pessoa tem antes do concurso público para fins de pontuação. A nossa única preocupação era que a gente acabasse criando um desequilíbrio entre as pessoas que já estão há mais tempo no mercado de trabalho e aquelas pessoas que ainda estão ingressando no mercado de trabalho. Por exemplo, vereador Cássio, a mesma coisa que a gente estivesse disputando o mesmo cargo público, no concurso público, mas que eu já estivesse no mercado de trabalho há mais tempo que você. Então, você vai lá, faz a prova objetiva, tira uma nota superior à minha, mas eu acabo ultrapassando você na classificação porque eu tenho mais tempo de trabalho. Então, o que a gente pretendia, e eu agradeço aos colegas vereadores por terem aprovado as emendas, era que a gente colocasse um limite. Então, que essa pontuação por experiência profissional anterior, ela fosse limitada a 10% da nota total. Então, se for uma prova valendo 100, que seja até no máximo 10 pontos. Se for uma prova valendo 10, seja no máximo 1 ponto. Porque assim a gente concilia a intenção das pessoas que querem fazer esse concurso público, que forem bem na prova objetiva, com aquelas que também já estão há mais tempo no mercado de trabalho, preservando o interesse da administração pública em selecionar pessoas que já estejam preparadas também. Porque a gente sabe que não é só a pessoa ser aprovada numa prova objetiva que diz que ela está pronta para o serviço público. Até isso é medido durante o desempenho do estágio probatório, né? Então, a gente fez essa emenda para colocar um limite no Poder Executivo quando ele for fazer os editais do concurso público. Porque o concurso público talvez seja um dos instrumentos mais democráticos que a gente tem. Porque independente de onde você veio, independente da tua religião, independente de qualquer condição anterior, o que vai medir é o teu mérito, é o quanto você se dedicou, o quanto você estudou para aquele concurso público, né? Então, nós não queríamos que, por qualquer condição posterior, por exemplo, a pessoa que está há 10, 20 anos no mercado de trabalho, ela ultrapassasse aquela pessoa que teve muito mérito estudando e foi melhor na prova objetiva. Então, foi nesse sentido que a gente apresentou as emendas. Eu agradeço mais uma vez aos senhores vereadores e eu fiz esclarecimento para que todos compreendam o que a gente está votando e por que a gente apresentou essas emendas. Muito obrigado. Mais nenhum vereador para discutir? Eu coloco, então, o projeto de lei complementar do Executivo 2/2025, com as emendas 1 e 2 aprovadas, em votação.
Concluída a votação. Projeto de lei complementar, projeto de lei complementar do Executivo 2/2025, as emendas 1 e 2 aprovadas agora em plenário por unanimidade de todos os vereadores aqui presentes. Na justificativa de voto, vereadora Alana. Vereador Cássio. Primeiramente, gostaria de saudar o senhor presidente, toda a mesa, os vereadores, a cada um de vocês que se fazem presente, a minha esposa, que está me acompanhando hoje aqui, ao meu pai e minha mãe, que me acompanham também via Facebook, a cada um de vocês que estão ao vivo aí com a gente. E eu gostaria aqui de justificar o meu voto. Senhor presidente e senhores vereadores, os projetos de lei 1 e 2, de iniciativa do Poder Executivo, são importantes para o andamento da administração municipal, uma vez que, caso aprovados, a comissão organizadora instituída para promover o concurso público. Embora ainda não possua conhecimento do funcionamento do Executivo, entendo que devemos garantir um serviço público de qualidade à população, e para que isso ocorra, é necessário que o município possua servidores com qualificação para o cargo. Entendo que o acréscimo da experiência profissional como critério de classificação nos concursos públicos poderão garantir uma maior eficiência ao servidor público, já que o conhecimento anterior adquirido na vida pública poderá diminuir muitos formalismo e burocracias existentes. Dessa forma, sou favorável ao projeto de lei, por se tratar de medida importante para o aprimoramento da administração pública. Obrigado. Nem o vereador mais para justificativa de voto, então vamos para a emenda aditiva número 1/2025 ao projeto de lei do Executivo 1/2025, que acrescenta o parágrafo único do artigo 4º do projeto de lei do Executivo número 1 de 15 de janeiro de 2025, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de sua propriedade ao Estado do Paraná por meio da Secretaria de Estado de Educação e da outras providências. Os vereadores Wagner Cib de Souza Wolff e Alana Feijó Santa Clara, no uso das atribuições contidas no artigo 42 da Lei Orgânica Municipal e artigo 135 e seguintes do Regimento Interno. Apresento a emenda aditiva do projeto de lei executivo número 1, de 15 de janeiro de 2025, iniciativa do Poder Executivo. Artigo 1º. Acrescento o parágrafo único ao artigo 4º do projeto de lei do Executivo número 1, de 15 de janeiro de 2025. Artigo 4º, parágrafo único. Também ocorrerá a reversão ao patrimônio público do município em caso de encerramento das atividades educacionais do Centro Estadual de Educação Profissional, CEP, de São Mateus do Sul. São Mateus do Sul, 21 de janeiro de 2025, Wagner Cib de Souza Wolff e Alana Feijó Santa Clara. Justificativa. Senhores vereadores, trata-se de uma emenda aditiva do projeto de lei do Executivo número 1, de 15 de janeiro de 2025, que visa conferir segurança jurídica ao município de São Mateus do Sul e na defesa de seu patrimônio. Em sua versão original, o projeto de lei protege o interesse público ao prever a reversão do patrimônio em caso de desvio de finalidade. Contudo, deixa de prever eventual hipótese de reversão no caso do encerramento das atividades educacionais do CEP, o que corrige com o presente emenda. Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres vereadores na aprovação da presente emenda. São Mateus do Sul, 21 de janeiro de 2025, Wagner Cib de Souza Wolff, Alana Feijó Santa Clara.
A emenda aditiva número 1/2025 ao projeto de lei do Executivo número 1/2025, que acrescenta o parágrafo único do artigo 4º do projeto de lei do Executivo número 1 de 15 de janeiro de 2025, que autoriza o Poder Executivo doar imóvel de sua propriedade ao Estado do Paraná por meio da Secretaria de Estado da Educação e da outras providências. A emenda aditiva está em discussão. Vereador. Obrigado, senhor presidente. Vai parecer um déjà vu, mas, na verdade, eu já disse isso quando a gente discutiu no início da sessão, mas a gente só acrescentou também essa emenda aditiva, como eu já expliquei anteriormente, porque o projeto de lei ele já estava bem escrito e já preservava os interesses do município, mas ele colocava a reversão da doação, ou seja, se o Estado não cumprisse com aquilo que ele está propondo, quando ele solicita a doação, de desvio de finalidade da utilização lá do espaço, que a gente o município está doando para eles. Então, a gente colocou, a gente acrescentou mais um parágrafo, para deixar bastante claro que, se em algum momento o Estado do Paraná ele deixar de fornecer serviços educacionais lá naquele imóvel onde está sendo doado para eles, também o patrimônio reverte ao município de São Mateus do Sul, Porque o patrimônio é muito importante para a gente e, como eu falei, além de forma, tem que ter função, A função lá é prestar serviços educacionais à nossa comunidade. Então, se em algum momento isso deixar de acontecer, tem que reverter o patrimônio para o município de São Mateus do Sul. Obrigado. Tem um vereador inscrito para discutir. Eu coloco, então, a emenda aditiva em votação. Encerrada a votação. Aprovado pela unanimidade dos senhores presentes nesta sessão. Projeto de lei do Executivo número 1/2025, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de sua propriedade ao Estado do Paraná por meio da Secretaria de Educação e da outras providências. A Câmara Municipal de São Mateus do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeita municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Público Municipal de São Mateus do Sul a doar ao Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação, o imóvel constante na matrícula 526 do Cartório de Registro de Imóvel desta comarca. Parágrafo único. O imóvel destinado à doação, determinado pela matrícula mencionada no caput desse artigo, corresponde ao terreno rural designado sobre o lote número 36, com área de 6,26 alqueires, com casa de morada e benfeitorias situadas na colônia Taquaral, nesse município. Artigo 2. O imóvel que se trata do caput desse artigo, cuja avaliação totaliza o valor de R$ 3.249.329,60. Fica, por essa lei, desafetado da categoria de bem documental municipal, passando a integrar o patrimônio do Estado, como bem ou uso especial. Artigo 3º. O bem imóvel descrito no artigo 1º dessa lei destina-se à ampliação e reforma das benfeitorias existentes, visando a manutenção do funcionamento do Centro Estadual de Educação Profissional de São Mateus do Sul. Artigo 4º. A donatária terá como encargo utilizar o imóvel doado nos termos da lei exclusivamente para a manutenção do funcionamento do Centro Estadual de Educação Profissional e reverterá ao patrimônio público do município caso as obras não sejam edificadas no prazo de 3 anos a contar da formalização da escritura ou caso haja desvio de finalidade a que se destina. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Paço Municipal, em 15 de janeiro de 2025, Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal. Projeto de lei do Executivo, número 1/2025,
que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel da sua propriedade ao Estado do Paraná por meio da Secretaria de Estado de Educação e da outras providências. O projeto de lei do Executivo número 1/2025 está em discussão. Sem problema, vereadora. Com a palavra, vereadora. Gostaria de cumprimentar também a professora Bernadette Voloche, que está aí, né? E, para mim, a professora Bernadette, os outros professores não vão ficar com ciúme, por favor, mas a professora Bernadette é uma... Vou contar aqui, ela foi minha professora, gente. É uma referência para mim na educação de São Mateus do Sul. E ela acompanhou muito bem essa questão da criação, primeiramente, da Casa Familiar Rural. E aí também eu vejo aqui a professora, ela, né? A professora Gisela está aí também, e a professora Sinar, e também está aqui uma das diretoras aqui do Colégio Agrícola agora. Ainda existe essa questão de uma confusão aqui no nosso pensamento entre Casa Familiar Rural e Colégio Agrícola, né? Mas a própria Casa Familiar Rural foi uma luta muito grande aí, eu sei, de vocês, para que ela chegasse onde chegou, né? 18 anos, se não me engano, ano passado, de existência de Casa Familiar Rural. E se nós vamos ver, ela tem uma diferença. A pedagogia da alternância da Casa Familiar Rural é diferente um pouco do Colégio Agrícola. Então, eu parabenizo vocês que realizaram esse grande trabalho enquanto Casa Familiar Rural. Esse ano é o último ano de Casa Familiar. Então, veio o Colégio Agrícola, eu creio que foi feita uma escolha, né, pela comunidade, não sei como foi feita essa escolha, e uma coisa engraçada é de que nós estamos doando um terreno para o Estado, né, vereador Wagner? Estamos doando um terreno. É meio estranho isso. Parece que não entra na nossa cabeça, né? Nós estarmos doando coisa para o Estado. Mas tudo bem. Vamos ver o porquê disso, né? O Estado precisa do terreno no nome dele para que seja construído. Daqui a pouco nós estaremos doando mais um terreno do município para o Estado. Claro, é necessário. Mas, por outro lado, quando os colégios estaduais começaram a se instalar, né, professora Bernadette, professora Gisela, a necessidade, existe a necessidade da comunidade? Existe, eu sei, por Fluviópolis, né, foi nuclearizado, está aí o doutor Clóvis, que foi vice-prefeito, né, foram nuclearizadas as escolas isoladas, beleza. Foi construída uma escola municipal, foi construída a Escola Polônia. Aí, mais tarde, por necessidade da comunidade, vamos implantar escola estadual. Beleza. Onde que a escola estadual foi inserida? Dentro de uma escola municipal. Ou seja, é a mesma coisa que eu pegar esse copo de água aqui, deixar ele bem cheio e querer colocar mais um copo de água aqui dentro. É mais ou menos isso. Só para nós entendermos um pouco aí dessa disparidade, é uma coisa assim que é bem complicado, né? Porque a escola estadual, ela vem e ela entra dentro da escola municipal assim. E graças à prefeita Fernanda, na gestão, né, na gestão anterior, a gente conseguiu construir um espaço definitivo para a escola municipal. Isso em Fluviópolis. Mas quantas escolas ainda estão com essa dualidade? Então, eu me preocupa muito essa questão de doar terreno. E parabenizo pela emenda, vereadores Wagner e Alana. É uma preocupação. Porque assim como vai cessar a Casa Familiar Rural, de repente vai cessar o Colégio Agrícola também um dia. Então, essa preocupação muito válida por parte de vocês.
o que tem que ser parabenizado, a gente deve parabenizar também. Então, nós temos que buscar no Estado o que é uma troca também, né? Nós temos que buscar uma troca. Nós estamos cedendo o terreno. Eu sei que a Franciane está aí, trabalhou comigo em Fluviópolis, né? Estamos cedendo esse terreno e não estamos fazendo assim, né? Estamos cedendo o terreno. E o que o Estado vai fornecer em troca? Nós temos hoje a escola da Vila Proma. Essa escola da Vila Proma, ela está num espaço que é do Estado. Então, por que o Estado não passa? Vamos solicitar. Vamos solicitar que esse espaço seja repassado para o município. Nós temos vários terrenos do DR, hoje aí em São Mateus também, e esses espaços também podem ser cedidos, então, para a prefeitura. Então, é uma coisa bem delicada, assim, quando não estou criticando ninguém, porque é a necessidade, né? Surge a necessidade, vamos colocar a escola, mas daí já se começa tudo errado, né? Já se coloca uma escola dentro da outra e depois aí vem os problemas futuros. Tá? Mas vamos doar o terreno, né? Meu Deus, que responsabilidade, vereadores, né? Doar um terreno, mas vamos ceder esse terreno para que realmente, então, o governo do Estado ele possa colocar recursos nesse prédio. Até quero agradecer aqui, vamos agradecer ao empresário, o senhor Ivanês, né, que hoje está dando uma força muito grande lá para o Colégio Agrícola para que se possa fazer uma ampliação. E eu sei, eu fui diretora há 24 anos, e eu sei o que é, muitas vezes, estar mendigando, pedindo favores, né? E o que o senhor Ivanês vai ganhar em troca? Só pode ir para o céu, né? Porque outra coisa não é. Então, ele é um colaborador aí, meu Deus, de São Mateus, ajuda acho que todas as escolas. Então, um agradecimento especial aí para ele, que hoje está investindo na casa... não adianta, né? Casa Familiar Rural, fica na nossa cabeça. Casa Familiar Rural. Assim como vários investimentos foram feitos lá, e vale ressaltar aqui, pela Petrobras. Né, a professora Sinara, a professora Gisela, que coordenaram vários projetos lá. Hoje nós temos somente temos o técnico em agropecuária lá, né, prof. Franciane. E, de repente, agora, a gente fazendo essa doação, não só em termos de investimento, mas, de repente, a abertura de novos cursos aí seja mais facilitado aí para também, e oportunidade para os nossos jovens, né? Então, seria mais ou menos isso. Doamos um terreno, mas vamos exigir do Estado algo em troca, né? Não é tipo o filho lá, você faz tal coisa que você vai ganhar tal coisa, mas nós precisamos pensar bem quando vamos doar alguma coisa, porque, como o vereador Wagner falou, é um patrimônio, e patrimônio a gente não se desfaz assim tão fácil. Mas vamos pensar e torcer para que o governo invista, já que vai ser dele, então, né? Com a palavra, a vereadora. Obrigada, senhor presidente. Como a vereadora Marta comentou, a importância da doação desse terreno. Inclusive, no ano passado, o pessoal esteve aqui, né? A Frei estava aqui também, e a gente conversou sobre isso, e o Estado teria um compromisso em investir se o terreno fosse doado. Então, realmente, a gente tem que ter todo o cuidado, né? Mas isso já tem um compromisso, e, com certeza, o Estado tem muito mais condições de investir do que o município. A gente até discutiu essa questão aqui no dia que eles estiveram aqui. E tem vários problemas. O Colégio Duque de Caxias, salvo engano, também pertence ao município. E toda vez que vai fazer um investimento, tem vários impasses. Então, é importante que o terreno esteja, né, adequado e dentro da lei para que o Estado possa investir, como se comprometeu com o pessoal lá do Colégio Agrícola, e que a gente consiga outras conquistas assim também, para que não tenha esses impasses na hora de fazer reformas e investimentos nos colégios. É importante essa doação, a gente entende, e todo cuidado é pouco, né, vereador Wagner? A gente sempre, aqui é o local da gente ter as nossas discussões, nem tudo a gente concorda, mas a gente tem que ter todo cuidado para que a população não seja lesada ao a gente estar votando os projetos aqui. Era isso, presidente. Obrigada. Mais alguém para discutir? Vereador Cássio.
Presidente, vereadores, eu gostaria de dar um ênfase aqui na questão que nós, como vereadores, e hoje votando, né, na doação dessa área, dessa instalação, a gente possa também, no decorrer aí dos 3 anos que eles têm para mostrar trabalho, serviço e trazer os cursos prometidos ali, a gente, como vereadores, devemos fiscalizar e acompanhar de perto para que, se algo fuja do que está prometido, possamos estar lá para representar o povo. Então, fica aqui o meu comprometimento e, com certeza, o comprometimento de vocês com o povo para a gente poder estar fiscalizando, né, e acompanhando os investimentos do Estado. Não havendo mais nenhum vereador, então, para discutir o projeto de lei, eu coloco, então, em votação o projeto de lei do Executivo, número 1/2025, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de sua propriedade ao Estado do Paraná por meio da Secretaria de Educação e da outras providências. Concluída a votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores presentes nessa sessão. Apenas fazer um complemento. Nós tivemos, então, aqui no passado, o então diretor Renato, que hoje é o secretário municipal de Educação, juntamente com os professores na época e alunos, né, trazendo essa demanda para a gente. Então, foi debatido também no passado, né, chegou agora para a gente fazer, então, a aprovação, né, da doação desse espaço. Eu só quero fazer um complemento e vou passar, então, para os vereadores também. Dentro do e-protocolo do Estado do Paraná, tem a solicitação do pedido dos imóveis para o município, né? Tem o pedido do imóvel do DR, situado ali na localidade de Fluviópolis, tem um pedido pertencente ao DR, ali que fica próximo da Jabuticabeira, aí como é conhecido, ali do lado direito, né, sentido a Vargem Grande, um imóvel também que abriga ali a Escola Municipal do Pedro Éfico, e também o pedido da doação do terreno situado na Vargem Grande, ali que fica onde era o antigo unidade de saúde lá, né, que hoje está demolido, mas que existia lá. Então, por que eu estou fazendo somente um complemento? Porque a gente pode também, nós como vereadores, ir em busca, né, e forçar, sim, né, essa contribuição do Estado aí para o nosso município. Somente um complemento para essa discussão dentro desse projeto. O requerimento número 1/2025. O vereador que subscreve no uso legal de suas atribuições em conformidade com o artigo 123 e seus parágrafos constantes do regimento interno, vem respeitosamente apresentar à mesa diretora o seguinte requerimento. Solicitação de redução de interstício regimental para apreciação da segunda discussão e votação dos projetos de lei complementares do Executivo 1 e 2 de 2025, e o projeto de lei do Executivo 1 de 2025, a fim de realizar a segunda sessão extraordinária ainda hoje. Justificativa. Diante da solicitação da prefeita municipal, formalizada no ofício 38/2025, que justifica a necessidade de uma sessão extraordinária em caráter de extrema urgência, propõe-se a redução no prazo para a segunda discussão e votação dos projetos de lei do Poder Executivo a ser realizada ainda hoje. Sala das Sessões, em 21 de janeiro de 2025, Walter Pchivitoski. Requerimento número 1/2025, solicitação de redução de interstício regimental para apreciação em segunda discussão e votação dos projetos de leis complementares do Executivo número 1, 2 e o projeto de lei do Executivo 01/2025, a fim de realizar a segunda sessão extraordinária ainda hoje, está em discussão. Está em votação. Lembrando que nós vamos fazer, então, a votação de maneira simbólica, permanecendo, então, os favoráveis como estão e os contrários se manifestem ou se levantem. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores
presentes nessa sessão. Então, lembrando que nós teremos a segunda sessão extraordinária na sequência, só vamos dar alguns minutinhos para a Secretaria trazer novamente os projetos para nós. E não havendo, então, mais nada a tratar, né, declaro encerrado a presente sessão. Boa noite a todos. Passo a palavra à secretária para a verificação e declarar a presença dos vereadores em plenário. De acordo com o sistema legislativo, declaro a presença dos vereadores Alana Feijó, Cássio Cotric, Gisleide Terres, Irineu Macuco, Jussara Ferraz, Marta Centra, Walter Pivitoski e Wagner Wolff nessa sessão extraordinária. A ausência justificada do vereador Omar Pichetti. Havendo quórum legal, então, para a deliberação das matérias constantes da ordem do dia, declaro aberta a segunda sessão extraordinária da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, referente à primeira sessão legislativa da 39ª Legislatura do Poder Municipal. Passo a palavra à secretária para a leitura da ordem do dia. Senhor presidente, a ordem do dia teremos: projeto de lei complementar do Executivo número 1, de 15 de janeiro de 2025. Altera pré-requisito dos cargos operador de máquina e equipamentos, advogado, contador, contador 1, engenheiro civil, especialista em pavimentação, constante do anexo 4º, da lei número 2601, de 22/9/2015. Plano de carreira da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul, em segunda discussão e votação. Projeto de lei complementar do Executivo número 2, de 15 de janeiro de 2025, altera os artigos 9 e 10 da Lei Complementar 2, de 8 de agosto de 1994, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Mateus e das outras providências, em segunda discussão e votação. Esse projeto de lei do Executivo número 1, de 15 de janeiro de 2025. Autoriza o Poder Executivo doar imóveis de sua propriedade ao Estado do Paraná por meio da Secretaria Estadual da Educação e das outras providências, em segunda discussão e votação. De requerimento. Iniciamos a ordem do dia com o projeto de lei complementar do Executivo número 1/2025, com as emendas já aprovadas. Altera pré-requisito dos cargos de operador de máquina e equipamentos, advogado, contador, contador 1, engenheiro civil especialista em pavimentação, constantes do anexo 4º da Lei 2601, de 22/9/2015. Plano de carreira da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul. Projeto de lei complementar do Executivo número 1/2025, com as emendas já aprovadas, está em sua segunda discussão e votação. Coloco o projeto, então, para discussão. Obrigada, Vereadora? senhor presidente. Só para pontuar algumas coisas, já hoje eu me inscrevi ali para a justificativa, mas com os erros do sistema acabou não dando certo. A vereadora Marta citou ali da questão dos empecilhos para o concurso. Gostaria que a senhora fosse clara, assim, quando a senhora fala de empecilhos, porque às vezes fica parecendo que a gente impediu alguma coisa, e várias vezes aqui nessa casa foi cobrado concurso, e se a senhora ensinou que foi algum empecilho meu, eu fui vereadora aqui só no último ano. Então, acho que não teve empecilhos, o que foi, né? Temos que deixar no passado mesmo, mas não falei que era contra, só expliquei para a população o porquê de eu apresentar aquela emenda, o meu entendimento, que aqui a gente tem que discutir isso, no meu entendimento no momento, era que todos os requisitos de curso de operador, carteira de motorista e cursos específicos ali, já habilita prestar um concurso para operador de máquinas, nessa questão. Então, eu gosto de palavras certas, assim, para a gente saber do que realmente está falando e quais foram os empecilhos, até porque a gente sabe que um concurso público é de competência do Executivo e não do Legislativo. E, repito, várias vezes nas casas de leis foi cobrado o concurso. Então, não é por empecilho dos vereadores. Isso que eu queria deixar bem claro, senhor presidente. Obrigada. Mais algum vereador para fazer uso da palavra?
Nenhum vereador inscrito. Eu coloco, então, o projeto de lei complementar do Executivo número 1/2025, com as emendas já aprovadas, em votação. Concluída a votação. Aprovado o projeto de lei complementar do Executivo número 1/2025, com as emendas já aprovadas, por unanimidade de todos os vereadores aqui presentes. Projeto de lei complementar do Executivo número 2/2025. Altera os artigos 9 e 10 da Lei Complementar 2, de 8 de agosto de 1994, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Mateus e outras providências. Projeto de lei complementar do Executivo número 2/2025, com as emendas já aprovadas, eu coloco em discussão. Nenhum vereador inscrito para discutir, eu coloco, então, o projeto para votação. Encerrada a votação. Aprovado o projeto de lei complementar do Executivo número 2/2025, com as emendas também já aprovadas, em sua segunda discussão e votação, por unanimidade de todos os vereadores presentes nessa sessão. Projeto de lei do Executivo número 1/2025. Autoriza o Poder Executivo doar imóveis da sua propriedade ao Estado do Paraná, por meio da Secretaria do Estado de Educação e das outras providências. Projeto de lei do Executivo, número 1/2025. Eu coloco, então, esse projeto para discussão. Nenhum vereador inscrito para discutir, eu coloco, então, para votação. Encerrada a votação. Aprovado o projeto de lei do Executivo, número 1/2025, com as emendas também já aprovadas em sua segunda discussão e votação. Por unanimidade de todos os vereadores aqui presentes, não havendo justificativa de voto. Vamos, então, ao requerimento número 2/2025. Autoria Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Solicitação de redução de interstício regimental para apreciação da redação final ao projeto da Lei Complementar do Executivo, número 2 de 2025, e da redação final ao projeto de Lei do Executivo 1 de 2025, a fim de realizar a terceira sessão extraordinária no dia de hoje. Requerimento número 2/2025, que requer, então, a solicitação de redução de interstício regimental, ele está em discussão. O requerimento 2/2025 está em votação. Encerrada a votação. Aprovado por unanimidade de todos os vereadores presentes nessa sessão. Então, lembrando, devido então à aprovação desse requerimento, teremos a redação final na sequência. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. A todos, passa a palavra à primeira secretária, a fim de verificar e declarar a presença dos vereadores em plenário. De acordo com o sistema legislativo, declara a presença dos vereadores Alana Feijó, Cássio Kotrick, Gisleide Terres, Irineu Macuco, Jussara Ferraz, Marta Centra, Walter Pizvitoski e Wagner Wolff, nessa sessão extraordinária. Ausência justificada do vereador Omar Pichetti. Havendo quórum legal, né, então, para a deliberação das matérias constantes da ordem do dia, declaro aberta a terceira sessão extraordinária da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, referente à primeira sessão legislativa da 39ª Legislatura do Poder Legislativo Municipal. Passo, então, à secretária para ler, então, a ordem do dia.
Senhor presidente, na ordem do dia teremos redação final, projeto de lei complementar do Executivo número 2, de 15 de janeiro de 2025, altera os artigos 9º e 10º da Lei Complementar 2, de 8 de agosto de 1994, Estatuto dos Servidores Públicos do município de São Mateus do Sul e das outras providências. Em discussão e votação única. Redação final, projeto da Lei do Executivo número 1, de 15 de janeiro de 2025, autoriza o Poder Executivo doar imóveis de sua propriedade ao Estado do Paraná por meio da Secretaria do Estado de Educação e das outras providências, em discussão e votação única. Conhecido, então, a ordem do dia, passaremos, então, às votações. Redação final, projeto de lei complementar do Executivo número 2, 2025. Autoria, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Emenda altera os artigos 9 e 10 da Lei Complementar 2, de 8 de agosto de 94, Estatuto dos Servidores Públicos do município de São Mateus do Sul e das outras providências. Redação final, projeto de lei complementar do Executivo número 2, 2025, que altera os artigos 9º e 10º da Lei Complementar 2, de 8 de agosto de 1994, Estatuto dos Servidores Públicos do município de São Mateus do Sul e das outras providências. Eu coloco, então, a redação final em discussão. Não havendo nenhum vereador inscrito, coloco para a votação. Concluída a votação. Aprovado a redação final, projeto de lei complementar do Executivo 2, 2025, pela unanimidade dos senhores vereadores. Redação final, projeto de lei do Executivo número 01, 2025. Autoriza o Poder Executivo doar imóveis de sua propriedade ao Estado do Paraná por meio da Secretaria do Estado da Educação e das outras providências, em discussão e votação única. Redação final, projeto de lei do Executivo número 01, 2025, está em discussão. Nenhum vereador inscrito para discutir, coloco então para a votação. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes nessa sessão. Nenhuma justificativa de voto. Então, antes de encerrar, mais uma vez agradecer a todos os vereadores, né? Deixar para quem está nos assistindo, tanto pelo Facebook como aqui, juntamente com a gente aqui na Câmara, que nós não conhecemos, eu não conheço o sistema da presidência, né? Os vereadores ainda também estão se adequando, vão se adequar à primeira votação, né? Todo mundo entendeu, tiveram a paciência, né? E a gente, de uma forma, né, talvez mais lenta, mas a gente conseguiu, então, executar o que, de fato, foi necessário e era preciso, né? Tivemos avanço, acho que a Câmara, mais uma vez, ela participa de uma maneira efetiva, né? E sendo protagonista, né, nesses importantes projetos, que é o concurso público, concurso que vai trazer, então, mais serviços para a população, né, o que a gente espera, né, a doação aí do terreno do município, né, para o Estado. A gente espera que realmente tenha as obras, né, que estão sendo propostas. Esse é o fortalecimento do nosso agro, o fortalecimento do produtor rural, que vai estar lá os seus filhos, né, estudando para levar mais conhecimento, né, para as suas casas lá no interior do nosso município, né. Então, volto a dizer, a Câmara de São Mateus do Sul sendo protagonista também desse importante projeto, né. Os 9 vereadores, o vereador Pichetti hoje, devido a uma situação, não conseguiu estar aqui, mas que já demonstrou ser favorável isso nas outras discussões na legislatura passada, né. Então, acredito que isso também é mérito dessa casa. Então, parabéns a todos os vereadores, né? E não havendo, então, mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.